Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio falar a você nessa quarta-feira e lembrando a você o convite para que estejamos todos juntos no templo, aqui na Via Expressa, Quinta Igreja Assembleia de Deus. A partir das 19h30, nós estamos trabalhando o tema Celebrando o Espírito Santo e, é óbvio, falando de coisas que diz respeito ao Espírito Santo e a nós o Espírito Santo. Nesse mês de dezembro nós estamos celebrando o personagem bíblico e nesse mês então é algo fantástico, porque nós estamos estudando e observando, focando mesmo a pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como a gente às vezes tem conversado e falado, é muito importante quando se tem opinião a respeito de uma pessoa. O que as pessoas dizem a respeito de uma pessoa, mas também é muito importante a gente saber o que a própria pessoa diz de si, né? E eu quero então me utilizar de um versículo muito conhecido, que está em Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se há algo que eu tenho que saber e ter convicção, é de quem eu sou. Isso em relação a todas as coisas. É claro que esse nível nunca é 100% preciso por conta da oscilação da nossa própria mente e da realidade de cada um. Mas quando nós falamos do Senhor Jesus e nós declaramos o que a palavra diz, nós estamos falando de alguém, não que oscila, não de alguém que tenha dúvida, não de alguém que precisa ainda de alguma revelação ou de um entendimento para compreender-se e saber quem é na realidade. Nós estamos falando não apenas de uma evidência, mas de algo claro, de quem o Senhor é. Ele diz, respondendo a Tomé, quando Tomé lhe indaga: nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Então, Jesus Cristo fala para Tomé que o caminho estava diante dele, que era só segui-lo e fazer aquilo que ele estava orientando. Jesus Cristo reitera: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquela tese, aquele entendimento, aquela compreensão, aquela especulação de que todos os caminhos levam a Deus, no sentido de salvação, no sentido pleno de regozijo e comunhão, esbarra com essa verdade, então fica anulado. Todos os caminhos levam a Deus no sentido de um dia todos vão estar diante do Senhor? Sim, a palavra diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, tanto pessoas salvas como não salvas, todos estarão um dia diante do Senhor. Mas quando Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele está falando da possibilidade de comunhão, da possibilidade de ter relacionamento com Deus. Então, é sabido de todos, a história bíblica diz e declara que no tabernáculo e no templo existiam compartimentos chamado átrio, o lugar santo e o santíssimo. No lugar santo os sacerdotes entravam, no lugar santíssimo o sumo sacerdote uma vez por ano. E é sabido, segundo descrição bíblica, que entre o lugar santo e o santíssimo, onde estava a arca da aliança, com o propiciatório, que era uma tampa revestida de ouro com a figura de 2 querubins por cima, havia entre esses dois lugares um espesso véu que separava um lugar do outro. E aquele véu espesso, grosso, alto, era uma limitação para o sacerdote. Ele podia ir até ali,
mas a partir dali só o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifício diante de Deus por todo o povo. E aquilo ali era uma limitação de acessibilidade à presença de Deus, que era figurada pela arca, a arca da aliança. E a palavra diz que quando Jesus brada na cruz, está consumado, ou seja, está pago, está feito o que vim fazer, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo, configurando que era impossível que homens rasgassem, mas configurando que foi rasgado de alto a baixo por um poder que veio de cima, e que agora o caminho à presença de Deus estava aberto a todas as pessoas que quisessem estar diante do Senhor. Então, Paulo esclarece isso, a Bíblia diz nos escritos apostólicos que o véu da sua carne, do corpo de Jesus, que então foi traspassado, e por ele as pessoas agora podiam chegar até o Senhor Deus. E é por isso que ele reitera aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que Jesus é o caminho? Para as pessoas que não sabem onde estão andando, onde estão pisando, para onde vão. Ele é a direção. Por que Jesus Cristo é a verdade? Para esclarecer a todos que andam na mentira, na sua própria mentira, nos seus próprios equívocos e nas suas próprias convicções erradas de que podem chegar ou ter uma comunhão com Deus por qualquer álibi ou presunção. Por que Jesus Cristo é a vida? Porque o homem está morto, no sentido de não ter relacionamento com Deus. E não há uma morte pior do que esta, de não ter vida espiritual, de estar morto espiritualmente falando. O próprio Senhor Jesus declarou, ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham, não simplesmente dizer que estão vivendo, mas a tenham em abundância ou com abundância. Uma vida com qualidade, uma vida vivendo aquilo para o qual nós fomos formados, e que, por conta do pecado, esse vínculo, esse elo com Deus se perdeu. Então Jesus Cristo veio para restaurar essa comunhão, a ponto de a Bíblia dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, está aqui a mão de Deus, está aqui a mão do homem, mas elas não se encontram por causa da barreira do pecado. Vem Cristo, paga o preço do pecado, e ao invés de afastar um do outro, une um ao outro. Então, por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Essa graça divina através de Cristo, por Cristo, chega a toda pessoa que, reconhecendo o sacrifício de Cristo e o mérito desse sacrifício, crendo nisso, se une a Deus por esse sacrifício. Então Jesus Cristo derrubou a barreira da separação e voltou a tirar o pecado. João Batista profetizou acerca dele, declarando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu quero dizer a você que este milagre, o maior milagre que possa existir em qualquer nível, em qualquer âmbito, é o milagre da salvação, de alguém religar-se a Deus por Cristo. Não existe outro milagre maior que esse, porque esse perdura para a eternidade. Enquanto falo com você, essa palavra ecoa nos nossos sentidos e na nossa vida. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está falando da unidade que ele tem, a deidade, o aspecto divino, a trindade divina, de propósito, de substância, de andar junto, de caminhar junto. Que a graça do Senhor e que a bondade de Deus esteja presente em todos nós. Um grande abraço
Paz do Senhor Jesus.